A Torre de Babel é uma história que fascina as pessoas há séculos. É uma história de ambição, orgulho e das consequências de tentar alcançar voos muito altos. Mas também é uma história sobre linguagem, comunicação e o poder da conexão humana. O que realmente aconteceu na Torre de Babel? A Bíblia nos dá pistas, mas a história completa permanece um mistério. A história vem do livro de Gênesis na Bíblia. Ela fala de um tempo em que todos na Terra falavam a mesma língua. As pessoas viajaram para o leste procurando um novo lugar para viver. Encontraram uma planície na terra de Sinar e decidiram se estabelecer lá. Foi nesse lugar que decidiram construir uma torre que alcançasse os céus. Para entender a história da Torre de Babel, precisamos voltar no tempo, logo após o grande dilúvio. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes. Eles receberam um novo começo, uma chance de reconstruir o mundo. Imagine um mundo onde todos falavam a mesma língua, compartilhavam as mesmas histórias e se entendiam perfeitamente. Este era o mundo depois do dilúvio. Não havia barreiras linguísticas, nem mal-entendidos, nem necessidade de tradutores. Essa unidade da linguagem era mais do que apenas conveniência, era um símbolo poderoso. Representava a unidade da própria humanidade. As pessoas estavam unidas por uma língua comum, uma história comum e um propósito comum. Elas trabalhavam juntas, construíam cidades e exploravam o mundo. No entanto, essa unidade também continha as sementes de sua própria destruição. Sem a diversidade de línguas e culturas, havia o risco de conformidade, de pensamento de grupo, de uma única maneira de ver o mundo. O povo de Sinar decidiu construir uma cidade e uma torre. Esta torre não deveria ser apenas alta, ela deveria alcançar os céus. Por que eles queriam fazer isso? A Bíblia nos diz que eles queriam fazer um nome para si mesmos. Eles tinham medo de serem espalhados pela terra. Eles queriam ficar juntos, construir uma civilização poderosa e deixar sua marca no mundo. A torre era um símbolo de sua ambição, sua engenhosidade, seu desejo de ir além de seus limites. Era um projeto de escala e audácia sem precedentes. Eles acreditavam que, ao construir uma torre que chegasse aos céus, poderiam garantir seu lugar no mundo. Eles poderiam fazer um nome para si mesmos e garantir que nunca seriam esquecidos. A construção da Torre de Babel foi um empreendimento gigantesco. Exigiu técnicas inovadoras e um esforço conjunto. As pessoas usaram tijolos cozidos para a construção, uma nova tecnologia na época. Usaram betume como argamassa, uma substância pegajosa, semelhante ao piche, que mantinha os tijolos unidos. A torre subia cada vez mais alto, um testemunho de sua habilidade e determinação. O povo de Sinar estava orgulhoso de sua criação. Eles acreditavam que estavam construindo algo verdadeiramente extraordinário, algo que desafiaria os limites da realização humana. No entanto, seu orgulho os cegava para o verdadeiro custo de sua ambição. Eles estavam tão focados em alcançar os céus que se esqueceram da terra abaixo, dos valores que realmente importavam. Seção 5. A confusão das línguas. A história da Torre de Babel não é apenas uma história sobre a ambição humana, é também uma história sobre intervenção divina. Deus viu o que as pessoas estavam fazendo. Ele viu seu orgulho, sua arrogância e seu desejo de fazer um nome para si mesmas. Ele sabia que o projeto deles estava fadado ao fracasso. Deus decidiu intervir. Ele desceu à terra e confundiu as línguas das pessoas. De repente, elas não conseguiam mais se entender. O povo, antes unido, agora estava dividido por uma cacofonia de línguas estranhas e desconhecidas. Imagine o caos que se seguiu. Os trabalhadores não conseguiam mais entender as instruções de seus capatazes. Os arquitetos não conseguiam mais transmitir seus projetos aos construtores. O projeto, antes uma sinfonia de esforço coordenado,
se transformou numa barulheira desconcertante de falha de comunicação. Seção 6. Dispersos e divididos. A confusão das línguas teve um impacto profundo nas pessoas. Elas não podiam mais trabalhar juntas na torre. Foram espalhadas pela terra, cada grupo falando sua própria língua, cada grupo isolado dos outros. A torre, antes um símbolo de sua unidade e ambição, agora se erguia como uma lembrança severa de sua loucura. O sonho de alcançar os céus, de fazer um nome para si mesmos, estava destruído. As pessoas foram forçadas a confrontar as consequências de seu orgulho. Elas procuraram se elevar acima de todos os outros, mas, ao fazer isso, só conseguiram se isolar. Seção 7. Orgulho antes da queda. A história da Torre de Babel nos ensina uma lição importante sobre orgulho e humildade. O povo de Sinar foi punido não por sua ambição, mas por seu orgulho. Eles acreditavam que podiam realizar qualquer coisa sozinhos, sem a ajuda de Deus. Pensaram que poderiam alcançar o céu por seus próprios esforços, mas estavam errados. A torre se tornou um símbolo de sua arrogância, um monumento às suas prioridades equivocadas. A história nos lembra que a verdadeira grandeza não está em construir torres que chegam aos céus, mas em construir pontes que nos conectam uns aos outros. Seção 8. O nascimento das línguas. A história da Torre de Babel é frequentemente vista como uma explicação para a diversidade de línguas no mundo. É um lembrete de que a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, é também parte de nossa identidade. Nossa língua molda como vemos o mundo, como pensamos, como interagimos com os outros. A diversidade de línguas é um presente, não uma maldição. É um lembrete da riqueza e complexidade da experiência humana. A história nos encoraja a abraçar essa diversidade, a aprender com outras culturas e a construir pontes de entendimento através das divisões linguísticas. Seção 9. Ecos de Babel. A história da Torre de Babel continua a ressoar conosco hoje. É uma história sobre os perigos da ambição desenfreada, a importância da humildade e o poder da linguagem para nos unir e nos dividir. Vemos ecos de Babel nos muitos conflitos que assolam nosso mundo, conflitos frequentemente enraizados em diferenças de idioma, cultura e religião. No entanto, a história também oferece uma mensagem de esperança. Ela nos lembra que, mesmo diante da divisão e do mal-entendido, ainda podemos encontrar maneiras de nos conectar uns com os outros. Podemos aprender a apreciar nossas diferenças, a celebrar nossa diversidade e a construir um mundo onde todos tenham voz. A Torre de Babel pode ter sido um fracasso, mas também deu origem à incrível diversidade da linguagem e cultura humana que vemos hoje. É um lembrete de que, mesmo em nossos fracassos, há sempre o potencial para novos começos.